Bom, minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, eu converso com o médico cirurgião vascular, Dr. Gustavo Koffler, que volta aqui ao Sim Notícias para fazer um alerta, trazer algumas informações importantes com relação à trombose venosa. O nome assim meio que assusta, né? Mas ele vai explicar e falar quais os cuidados se deve ter. Um problema que atinge, pelo menos segundo pesquisa, 150 mil pessoas todos os anos. Doutor Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Doutor Gustavo, o que é exatamente a trombose? Eu já ouvi falar de trombose, né? O que é a trombose venosa? O que significa isso? Trombose é o entupimento das veias, principalmente das pernas. Elas podem acontecer em qualquer parte em qualquer veia do corpo, porém é mais comum nos membros inferiores. E o que faz ocluir, o que faz entupir, são coágulos formados de sangue mesmo. Entendi. Coágulos sanguíneos ocluem essas veias e promovem a trombose. Imagino que são pequenos pedaços de coágulos que vão se juntando e ali formam uma... É bem fácil de entender. O povo fala de sangue pisado, sabe? Só que é dentro da sua veia. Esse sangue ele fica meio parado e ele tem a capacidade de se conformar e formar esses trombos, esses coágulos. Agora, o senhor estava falando que o desfecho, né, a trombose, ela pode levar a problemas graves, inclusive à morte. A gente já viu casos disso aí. O maior perigo da trombose é a evolução para a embolia pulmonar. Esse trombo que está parado no membro inferior, na perna, ele pode se desprender e pela circulação, passar pelo coração e como destino final no pulmão. E aí o que ocorre? Certamente a dificuldade de respirar. A pessoa não tem facilidade de respirar porque os vasos sanguíneos também vão ser entupidos e pode levar à morte. Dias atrás a gente viu uma reportagem de que alguém sofreu uma embolia pulmonar numa viagem, né, Brasil e Estados Unidos. Tivemos até um ator que passou por isso, né, o Marcos Paulo, a gente até falava sobre isso antes aqui da entrevista. Viagens longas, né, de avião, de ônibus, enfim, de carro, em que a pessoa fica parada durante muito tempo. Pode ocorrer isso? É um fator de risco? O ato de você ficar parado numa mesma posição, isso faz com que o seu sangue nos seus membros inferiores, nas pernas, eles fiquem mais parados também. Então, a gente dá como orientação, durante essas viagens prolongadas, não só viagem internacional, às vezes faz viagem prolongada dentro do país mesmo, levantar a cada 1 hora ou a cada 20 minutos para fazer o estímulo da musculatura e o sangue circular nas nossas pernas. Isso oxigena melhor também, imagina? Na verdade, o que leva o oxigênio para as pernas são as artérias. A gente está falando de veia, é o sangue que retorna para o coração. Né? Então a gente faz o sangue continuar circulando. Você não imagina que o sangue só chegue na sua perna e não consiga voltar, né? Então isso favorece acontecimentos indesejados. Essas viagens, por exemplo, a gente tem muito por aqui essas excursões de ônibus, as pessoas vão e é importante, mesmo com o veículo em movimento, levantar um pouquinho dentro do ônibus ali, dar uma circulada. No corredor do ônibus você levanta, dá uma andadinha. É importante as paradas que o pessoal para lanchar e se alimenta e dá aquela andadinha, né? E o uso da meia. Você pode usar a meia durante essas viagens, que é uma maneira de você prevenir a trombose, consequentemente a embolia pulmonar. Doutor Gustavo, agora, o que a pessoa sente quando ela está prestes a desenvolver um problema desse? O quadro principal é dor na perna, inchaço e endurecimento da musculatura. Fica muito rígido, duro, né? Fica bem rígida a perna, né? E normalmente ela é de início súbito. Temos casos que vão evoluindo insidiosamente, porém quando você tem o entupimento total dessa veia, você tem esses sintomas muito intensos mesmo. Agora a pessoa não pode confundir essa dor aí, fazer aqui uma comparação com a dor, por exemplo, de uma cãibra, que é uma dor terrível exatamente. também. Quando você tem o entupimento parcial, você tem que pensar em outras causas. Até você chegar ao diagnóstico de trombose venosa, você vai passar por uma série de suspeitas investigar ali, saber até você chegar em trombose venosa profunda. Agora, é possível tratar e resolver isso de uma vez? Sim, tem tratamento, à base de medicamentos que deixam o seu sangue mais fino, né? Quando a indicação é de tratamento clínico e quando o paciente tem indicação de tratamento cirúrgico, você pode fazer isso por cateterismo
né? Ou então por balões, onde você faz a trombectomia, que a gente chama, onde a gente faz a retirada desses trombos. Por cateterismo você pode fazer tanto a dissolução desses trombos, você dissolve os trombos, ou então você pode fazer também uma aspiração desses trombos por catéteres. Sugar isso lá. Suga, você vai com microcatéteres, são pequenininhos e a gente consegue aspirar esses retirada, né? Quem tem varizes, por exemplo, tem que ficar mais atento ainda? Os pacientes portadores de varizes, eles são potencialmente... eles têm a chance de ter uma predisposição maior de desenvolver trombose. E tem uma idade, doutor Gustavo, assim, em que ocorre com maior incidência? Normalmente a partir de 40 anos, porém qualquer faixa etária pode ser acometida. A gente vê muito casos de mulheres, né, com embolia pulmonar, mas os homens também não escapam não, né? Obviamente, vemos aí recentemente a gente tem estatísticas com acometimento do sexo masculino, porém em menor escala que o feminino. Agora, por que as mulheres sofrem mais desse caso? Por causa da questão hormonal. Né? Entendi. O uso do anticoncepcional, muito comum, apesar de hoje em dia os anticoncepcionais serem bem com uma dosagem bem baixa dos hormônios, mas a gente ainda tem relação... O cuidado com as mulheres tem que ser um pouco maior, exatamente. Né? Normalmente pode ser causado por fatores genéticos, por doenças como câncer, e a outra causa seria um anticoncepcional. Bom, intuitivamente, sim, a gente pode imaginar que, se o problema é circulação, uma boa caminhada, manter uma rotina de exercício físico pode ajudar. Em relação à trombose, também tem algum efeito? Tem. O uso da meia elástica, né? As pessoas que costumam ficar muito tempo em pé, a perna parada para baixo, ou então sentado, que não se movimenta, ou trabalha no escritório e não tem tempo de se levantar a cada 20 minutos. A orientação é a movimentação das pernas, não ficar parado com a perna para baixo, o uso da meia e as atividades físicas sempre é bom para todo mundo. Agora, doutor Gustavo, como é que é feito o diagnóstico? É possível saber quando a pessoa está prestes a desenvolver um problema desses aí? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, a gente tem as maneiras de você rastrear, né, de você investigar esses pacientes, por exemplo, com história na família de trombose, que aí aqueles fatores genéticos que eu te falei que a gente pode desenvolver. Agora, você fazer um exame físico num paciente e falar que ele pode ter uma trombose, é difícil a gente afirmar isso. Mas a gente tem maneiras de fazer o diagnóstico quando você se suspeita da doença, que é com ultrassom Doppler. A tecnologia do momento para isso. Exatamente. Ultrassom Doppler. Né? O Echocolor Doppler, que a gente chama. Né? E exames de cateterismo da perna também, das veias das pernas. Olha aí. A gente consegue fazer. O senhor falou muito em relação à trombose, né, nos membros inferiores, nas pernas, mas ela pode surgir de outro lugar também, né? Pode. A gente pode ter trombose em qualquer veia do nosso corpo, né? Inclusive eu tive uma paciente recentemente com uma trombose de uma veia chamada gonadal, que é uma veia abdominal, uma veia retroperitoneal que a gente chama. Isso fica na região da barriga. Na região da barriga, assim, né? exatamente. Teve uma trombose aí. Trombose, algo incomum, o tratamento é o mesmo e o que a gente previne também é a embolia pulmonar, porque no final, o destino final é sempre o pulmão. Entendi. Desse sangue que vem retornando dos membros inferiores, faz a drenagem, isso, exatamente. Faz o filtro disso aí. Exatamente. Né? Agora, os números de mortes por ano são altíssimos, né, doutor Gustavo? Precisa ficar bem atento isso aí em relação a isso. São 150 mil casos por ano, né, identificados no Brasil. Que bacana. Mulherada, os homens também, vamos ficar todo mundo atento aí, né, às dicas do doutor Gustavo Koffler, que veio trazer esse alerta aí sobre a trombose venosa, que pode levar a uma embolia pulmonar e, inclusive, levar à morte. A gente já viu casos disso aí e pode acontecer, como disse ele, a qualquer momento, a qualquer hora. Doutor Gustavo, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, né? Seja sempre bem-vindo aqui ao Telejornal. Ok, sempre à disposição. Tá joia. Bom, você da Grande Vitória, que nos vê pelo canal 20 via RCA, obrigado pela sua audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue participando conosco, deixando seu recadinho no nosso canal, lá na página do facebook.com/TVSim Linhares. Para rever esta entrevista, acesse lá no nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco por telefone, veja aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.